Auxiliary verbs. Ok, vamos entender e conhecer um pouco sobre os verbos auxiliares em inglês. E hoje nós vamos nos concentrar especificamente em três, os três principais: do, be e have. Bem, os verbos auxiliares em inglês, eles têm uma função fundamental. Para dar sentido na frase, os verbos, o verbo auxiliar, ele vai estar acompanhado geralmente de um verbo principal, the main verb ou the base verb. E eles devem estar juntos. Eles não precisam necessariamente aparecerem lado a lado, mas eles precisam trabalhar juntos. Em inglês, os verbos auxiliares são muito usados e você precisa deles para quase tudo que for falar. Então, se você sabe muito bem usá-los, você vai saber conjugar os tempos verbais corretamente, você vai saber falar sobre um fato, o passado, o presente, futuro, etc. Ok, vamos começar aqui com o do. Ele é usado com simple tense, esse tempo verbal. O be, ele é usado como continuous tense. Continuous tense. E o have, perfect tense. Vamos ver, o do, ele, basicamente você vai usá-los em simple tenses, tempos verbais simples. O be, em continuous tenses, que indica uma progressão, uma ação em movimento, uma progressive tenses, pode ser continuous tenses ou progressive tenses. E perfect tenses, vamos ver como é isso. Bem, o que são o primeiro aqui, o do, o simple tenses, são traduzidos como do, don't, doesn't, did, didn't. Provavelmente vocês já devem ter visto esses auxiliares em alguma frase. Então, esses são os simple tenses. Do, no negativo don't ou doesn't. O did e o didn't no passado. Então, o do, a forma neutra dele. O don't, representando o passado. Ok? Lembre-se, quando você usar o don't, você vai usar acompanhado dos pronomes I, you, we, they. Já o doesn't é acompanhado com os pronomes he, she e it. Isso não acontece no passado. No passado você vai usar o did. Independente se é I, you, he, she, it, we, they, você vai usar o did. E o didn't. Essa é a vantagem do passado. Ok, vamos ver o be. Já o be, nós temos os verbos nessas formas: am, is, are. Na negativa, forma negativa, am not, is, isn't ou is not, aren't ou are not. No passado, o verbo to be, eu tenho ele como was e were, ou wasn't ou weren't, was not, were not. Já o have, has. No negativo, na forma negativa, haven't e hasn't. E no passado, had e hadn't, ou had not. Ok, mas vamos ver um pouquinho mais sobre eles, do, be e have, esses verbos auxiliares. O be, ele é usado com a progressive tense, ou seja, o continuous tense. Então, ele é usado dessa forma. De que forma eu vou empregar o be numa frase? É aí que está. Is, am, are, plus verb, plus ing. Esse é o formato. No presente, você vai usar o is, am, are, mais o verbo acompanhado do ing. No passado, was, were, ou mais o verbo acompanhado do ing. E no futuro, will be, mais o verbo acompanhado do ing. Vamos ver uns exemplos? He is waiting in the mall. Então aqui nós temos o verbo no presente, he is waiting, e o verbo to wait com ing. He is waiting in the mall. Então, esse é o meu verbo auxiliar. Eu tenho o verbo to rate, que é o main verb, ou seja, o verbo principal, com ing.
E o meu verbo auxiliar, que vai indicar o meu tempo verbal, que vai dizer para mim que essa frase está no presente. Então, o meu verbo auxiliar is, he is waiting in the mall, indica o presente. Ele está esperando no shopping. No segundo exemplo, she was waiting for 2 hours. Mais uma vez o meu verbo auxiliar aqui me dizendo qual é o tempo verbal dessa frase. Eu sei que está falando que é do passado, past simple. She was waiting for 2 hours. E no futuro, I will be waiting outside. Então eu tenho aqui o verbo auxiliar, will be, waiting, o verbo principal, waiting outside. Então é dessa forma que o be ele é formado, o verbo auxiliar vem representado. Ok, aí eu tenho também a voz passiva. Nós vimos anteriormente o continuous tense usando o verbo auxiliar be. Agora nós vamos ver a voz passiva, como nós formamos a voz passiva no inglês usando o verbo auxiliar be. Is, am, are, plus past participle, ou no passado, was, were, plus past participle. Então, no presente eu tenho is, am, are, e no passado, was, were, mais o verbo, mais o past participle. O que é o past participle? Vamos ver em uns exemplos aqui. No primeiro exemplo, que eu sei que a frase está no presente. The car is driven by a race driver. My lunch was made by my dad. Está no passado. Was é o meu verbo auxiliar indicando o passado. Então eu tenho aqui o verbo representando o verbo auxiliar is, dizendo que a minha frase está no presente. E o verbo, o past participle do verbo drive, que é driven. The car is driven. Ok? Então eu tenho mais uma vez o verbo auxiliar, was, e o past participle, made, do verbo fazer, to make. Então o past participle do verbo to make é made. Então essa é a forma de representar a passive voice. Por que passive voice? Porque a ação aqui, o objeto da ação é the car. A ação ela é passiva. No caso, o carro ele é dirigido por um motorista de corrida. E no segundo, my lunch was made by my dad. O lanche foi feito pelo meu pai. Ou seja, o sujeito é paciente e sofre a ação ao invés de praticá-la. Tá, e quais são os erros comuns que se cometem com o uso do verbo auxiliar be? Bem, nós usamos o verbo auxiliar do para fazer perguntas, como é o caso aqui. Do you work near here? Eu não posso dizer are you working near here? Porque nesse caso a frase ela pede do e não o verbo auxiliar be. Então é incorreto eu dizer are you working near here? O correto é usar o do nessa frase, porque a frase ela tem um verbo principal que é work, certo? Ela pede o do. Eu não poderia usar o are nessa frase especificamente com o verbo principal. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre o do, present simple e o past simple. São os dois tempos verbais que geralmente você usa. O verbo auxiliar do representa o present simple e o past simple. Vamos lá. Do and does. Você já sabe quando usar o do e quando usar o does. He, she, it. E representa o tempo verbal presente. Did. Passado. Então, independente se é he, she, it, you, we, they, I, você vai usar o did. Como é que eu vou usar o verbo auxiliar representando o present simple, o presente? Eu vou usar com o sujeito, subject, plus do ou does, plus basic verb. Numa frase afirmativa, eu tenho o sujeito,
mais o verbo auxiliar do ou does, mais o verbo principal, o verbo base, base verb, para formar a frase afirmativa. Subject plus don't ou doesn't, plus base verb, para formar a frase negativa. E o do ou does, plus subject, plus base verb, para formar a frase interrogativa. Então, vocês percebam que, no caso da interrogativa, o meu verbo auxiliar foi para frente da frase. Vamos ver agora na forma passada. Subject plus did plus base verb, na afirmativa. Subject plus didn't plus base verb, na negativa. E na forma interrogativa, did plus subject plus base verb. Então, eu tenho o verbo auxiliar na frente, did, mais o sujeito, mais o verbo principal da minha frase. Alright. E como fica no present simple? Exemplos. I like your new dress. Uma forma neutra de dizer. Aqui está subentendido. Eu poderia dizer I do like, mas geralmente não é usado, não é explícito o do nessa frase. Então a forma neutra é I like your new dress. Eu poderia dizer I do like your new dress, se eu quisesse enfatizar que realmente eu gosto do seu novo vestido. I do like your new dress. Então eu estou sendo enfático. A forma neutra é I like your new dress. Beleza, eu poderia dizer they don't play chess na forma negativa. Então a gente tem o pronome they, mais o verbo auxiliar na forma negativa, do not, don't, mais o verbo principal, play chess. Então já indica que a frase ela é uma frase no tempo verbal presente e que é uma frase negativa. Poderia dizer Did you go to the park yesterday? Did you go to the park yesterday? Você vai ao parque, você foi ao parque, no caso indicando o tempo verbal passado. Did you go? Você foi ao parque ontem? Did you go to the park yesterday? E eu poderia dizer na negativa também I didn't see you there. Eu não vi você lá. I didn't see you there. Então, mais uma vez, eu tenho o pronome, um verbo auxiliar na forma negativa com o not, o verbo principal see e o restante da frase you there. Ok, quais são os erros comuns quando a gente usa o do? Bem, will you be there until noon é a frase correta a se dizer, mas nós não devemos usar do you will be there para uma pergunta, porque nesse caso não cabe a gente usar o do nesse caso. Então, nesse caso, minha frase é no futuro, então o verbo auxiliar no caso é o will. I can't cook very well. Eu não poderia dizer I don't can cook very well. O correto é dizer I can't cook very well e não I can't cook very well. Não faz sentido. Ok, agora vamos ver o auxiliar verb. Vamos ver o auxiliar verb have. Have em si, você já sabe que o have significa ter, mas como verbo auxiliar, ele não significa nada, ele não tem sentido, não tem sentido algum, ele é apenas um verbo auxiliar para ajudar, para dar a ideia, o tempo verbal da frase. Então, o formato dele é subject plus will have plus past participle. Simples assim. Subject plus have slash haven't na forma negativa plus past participle. Ou poderia dizer também no passado subject plus had ou hadn't plus past participle. Então eu tenho aqui o futuro, will have, a forma presente, afirmativa e negativa, have, haven't, e a forma passada, had, hadn't. Então o auxiliar have, ele pode representar o presente, o passado e o futuro desta forma.
Vamos ver como. I have visited his parents. Temos o pronome I, o auxiliar have, para indicar o tempo verbal aqui. Visited his parents. Então, o meu verbo, como vocês viram aqui, o meu verbo, ele é o past participle. Então, o past participle do verbo to visit é visited. I have visited his parents. Eu visitei seus pais. Então, eu não vou traduzir o have. Vou apenas dizer, ele está ali apenas para auxiliar o meu verbo principal, visited, para dizer que a frase ela é uma frase no presente, mas que é perfect, present perfect, have visit. He had painted the house. He has painted the house. Já é uma frase no passado. É o past perfect. He had painted the house. Então, o had ali, o meu verbo auxiliar had, está indicando que a frase está no passado. Ele está auxiliando o meu verbo painted, que está no past participle. Então, he had painted the house. They haven't paid their bill yet. They haven't paid their bills yet. Ok, então aqui eu tenho a frase negativa que está demonstrando que ele não pagou a conta ainda. Ele ainda não pagou a conta na forma negativa. We will have finished before Christmas. E aqui eu já indico o futuro. We will have finished before Christmas. Nós teremos terminado antes do Natal. Nós teremos terminado antes do Natal. Estou falando do futuro. E mais uma vez o have formando o verbo auxiliar dessa frase, acompanhado do verbo finished, que é o past participle. Então, dessa forma, eu uso o have. Ok, eu poderia também usar, como vocês percebem, a forma contraída, a contração, para soar de forma mais natural, mais fluente. Eu poderia dizer I visit his parents, ao invés de dizer I have visited his parents. Ou he has painted the house, eu poderia dizer I visit her parents. Então eu não vou colocar a tonicidade nesse verbo auxiliar. Eu vou dizer apenas I visit his parents. Então ficaria he'd painted the house. He'd painted the house. Então eu estou quase que omitindo ali o had. E I visit his parents. Então, soa mais fluente. Ok, e os erros mais comuns com o verbo auxiliar have? Bem, use have to make questions in negative of perfect verb form. É claro, às vezes causa uma certa confusão, mas quando a gente diz Have you seen my car? Have you seen my new car? É a forma correta de se falar. E não Do you have seen my new car? Porque aqui você está misturando o do com have e são verbos auxiliares diferentes. Eu não posso tê-los aí na mesma frase. Se eu estou usando have para indicar o tempo verbal, os perfect tenses, então eu não posso usar o do nesse caso, porque o do é um outro verbo auxiliar para aplicar em simple tenses. E nesse caso, eu não tenho simple tenses, eu estou usando os perfect tenses. Outro exemplo é had they been drinking soda? Eu não posso dizer did they had been drinking soda, porque nesse caso eu estou falando sobre os tempos verbais que são os perfect tenses. Have. That's it. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, poste nos comentários, coloque a sua dúvida que nós responderemos. See ya!